O reino invisível. Por que as manifestações demoníacas estão aumentando? O sussurro chegou primeiro, tênue como a brisa noturna, quase imperceptível. Depois vieram os pesadelos, os movimentos de objetos sem explicação e finalmente, quando o jovem Rafael já não conseguia mais discernir entre realidade e alucinação, seus pais o levaram ao hospital. Os médicos prescreveram medicamentos, psicólogos sugeriram terapia, mas após 3 meses de tratamentos ineficazes, uma vizinha sussurrou à mãe angustiada: não é ciência que vai curar seu filho. É algo mais profundo. Este relato, compartilhado por pastor Lucas Mendonça durante uma conferência em São Paulo, não é um caso isolado. Em 2023, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil relatou um aumento de 400% na procura por exorcismos nos últimos 5 anos. No mesmo período, seminários evangélicos registraram demanda sem precedentes por cursos sobre libertação espiritual. Teólogos, psiquiatras e líderes religiosos debatem intensamente: estamos enfrentando uma epidemia de possessão demoníaca ou apenas testemunhando o resultado de um mundo cada vez mais traumatizado e psicologicamente fragmentado? A questão ecoa por corredores de hospitais, igrejas e lares. Permanece suspensa no ar como uma pergunta sem resposta. Por que as manifestações demoníacas estão aumentando em nossa sociedade moderna e tecnológica? Para encontrar respostas, precisamos mergulhar nas profundezas do conhecimento bíblico e examinar as raízes espirituais do mundo que nos cerca. Precisamos reconhecer que, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12, não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é uma jornada para compreender o invisível, para enxergar além do véu material que nos cega para realidades espirituais mais profundas. É uma exploração do poder dos pactos, da influência das atmosferas espirituais, da natureza dos demônios, e mais importante, do poder supremo de Cristo sobre todas essas forças. O mundo invisível, a realidade que não vemos. Gabriela Ribeiro acordou sobressaltada, o coração acelerado, o lençol ensopado de suor. Era o 3º pesadelo consecutivo naquela semana. Sempre o mesmo cenário. Algo a perseguia, algo que ela não conseguia ver, mas podia sentir sua presença opressiva. Ligou o abajur e tentou recuperar o fôlego. Seu apartamento, antes um refúgio aconchegante, agora parecia estranho, como se estivesse ocupado por uma presença indesejada. Estou ficando louca, pensou consigo mesma, enquanto bebia um copo d'água na cozinha. Como psicóloga formada pela USP, Gabriela sabia diagnosticar transtornos de ansiedade e estresse pós-traumático. Conhecia os protocolos clínicos e as técnicas terapêuticas mais avançadas. Mas o que estava acontecendo com ela parecia escapar das definições científicas. Era como se algo tivesse atravessado a fronteira entre o mundo físico e uma dimensão desconhecida. 2 semanas depois, durante uma sessão de terapia, uma cliente idosa lhe fez uma pergunta inesperada. Doutora, a senhora acredita em guerra espiritual? Gabriela hesitou. Sua formação acadêmica a inclinava para explicações clínicas e neurobiológicas. Mas as experiências recentes em sua própria vida a faziam questionar suas convicções mais fundamentais. Por que pergunta isso, Dona Helena? Porque desde que comecei a frequentar suas sessões, tenho tido sonhos estranhos. Em um deles, vi a senhora cercada por sombras. E sabe o que é mais curioso? Minha pastora, sem eu mencionar nada sobre a senhora, me disse ontem que precisava orar por minha psicóloga. O arrepio que percorreu a espinha de Gabriela não veio de medo, mas de reconhecimento. Como se uma porta que ela nem sabia que existia tivesse se aberto levemente, permitindo que uma fresta de luz iluminasse um quarto escuro. Nossa cultura contemporânea, com seu materialismo científico e sua dependência da tecnologia, criou uma geração de pessoas funcionalmente cegas para realidades espirituais. Tudo deve ser comprovado empiricamente, quantificado, fotografado, registrado em sensores e validado por pares. Mas essa é apenas uma das maneiras de compreender a realidade, e talvez a mais limitada.
A Bíblia nos revela consistentemente um cosmos mais complexo do que aquele mostrado pelos microscópios e telescópios. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 17, encontramos uma passagem reveladora. Quando o servo de Eliseu estava aterrorizado diante de um exército inimigo, o profeta orou: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o que aconteceu? O Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O mundo espiritual estava lá o tempo todo. O servo apenas não conseguia enxergá-lo. Da mesma forma, em nossa sociedade secularizada, nos tornamos espiritualmente disléxicos, incapazes de ler os sinais de uma realidade espiritual que nos cerca e nos influencia constantemente. O aumento de manifestações demoníacas não é necessariamente porque os demônios estão mais ativos, mas porque nossa capacidade coletiva de resistir a eles foi severamente comprometida. Em sociedades passadas, havia barreiras naturais contra influências demoníacas. Comunidades coesas, famílias estruturadas, fé compartilhada, rituais que reafirmavam identidades espirituais, e práticas religiosas que, mesmo quando realizadas mecanicamente, serviam como proteção. Hoje, essas barreiras foram sistematicamente desmanteladas. O tecido social que nos protegia espiritualmente está esgarçado. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios sobre a armadura espiritual, não foi um exercício de poesia religiosa. Foi o reconhecimento pragmático de que estamos em uma batalha que transcende corpos e mentes, uma batalha contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pastor Antônio Vieira, líder de uma comunidade evangélica na periferia de Fortaleza, descreve o que vê diariamente. Não precisa ser um grande teólogo para perceber o que está acontecendo. Quando jovens são arrastados para o vício em drogas cada vez mais potentes, quando famílias são destruídas por infidelidade e violência, quando crianças de 10 anos estão tentando suicídio, isso não é apenas sociologia. Há uma dimensão espiritual dessa destruição que não podemos ignorar. O diagnóstico do pastor Vieira encontra eco nas Escrituras. No livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, lemos: Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A urgência do inimigo aumenta à medida que o tempo avança, e suas táticas se intensificam. Mas o que exatamente são esses seres espirituais que chamamos de demônios? Como operam? E mais importante, como podemos reconhecer e resistir à sua influência? A natureza dos demônios, o que a Bíblia realmente ensina. No subsolo úmido de uma antiga igreja em Salvador, um grupo de 12 pessoas se reunia semanalmente para estudar as Escrituras. O líder do grupo, professor Mateus, era um homem de 70 anos, arqueólogo aposentado e estudioso das línguas bíblicas originais. Naquela noite, o tema causou desconforto visível no círculo de estudantes. Muitos cristãos modernos preferem não falar sobre demonologia, começou o professor Mateus, ajustando seus óculos de aros grossos. Temem ser rachelados de supersticiosos ou fanáticos. Outros vão ao extremo oposto, vendo demônios em cada esquina e explicando cada problema como uma manifestação demoníaca. Ambas as posições são problemáticas. A Bíblia não nos permite ignorar a realidade dos demônios, mas também não nos incentiva a uma obsessão com o tema. Uma jovem estudante de psicologia levantou a mão. Professor, na faculdade nos ensinam que possessão demoníaca era apenas a explicação antiga para transtornos psiquiátricos que não compreendiam. O professor Mateus sorriu, não com condescendência, mas com a expressão paciente de quem já ouviu aquele argumento centenas de vezes. Essa é uma visão reducionista, Júlia. Jesus, em seu ministério, distinguia claramente entre doenças orgânicas, transtornos mentais e possessão demoníaca. Em Mateus capítulo 4, versículo 24, lemos: E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Note que o texto faz distinção entre categorias diferentes de sofrimento humano. Outro estudante, um enfermeiro de meia idade chamado Roberto, interveio:
Mas o que exatamente são demônios, segundo a Bíblia? Anjos caídos? Espíritos dos mortos? Sempre fiquei confuso sobre isso. O professor Mateus avançou até uma lousa branca e desenhou um diagrama simples. A Bíblia não nos dá uma demonologia sistemática e detalhada, mas oferece informações suficientes para compreendermos sua natureza e propósito. Primeiro, os demônios são seres reais, não simbolismos ou representações literárias do mal. Em Marcos capítulo 5, Jesus conversa diretamente com uma legião de demônios. Isso não é metáfora. Segundo, eles parecem ser anjos que se rebelaram contra Deus. Em Judas versículo 6 lemos sobre anjos que não guardaram seu estado original. Pedro fala algo semelhante em sua segunda carta. Terceiro, e isso é fundamental para entender por que as manifestações demoníacas estão aumentando. Demônios são seres conscientes e estratégicos. Eles pensam, planejam, comunicam-se, observam e adaptam suas táticas. O professor Mateus fez uma pausa, deixando que a informação fosse absorvida pelos presentes. Então continuou, sua voz mais grave. Os demônios ouvem. Em Lucas capítulo 8, quando Jesus pergunta ao homem endemoninhado qual é seu nome, o demônio responde, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles ouviram e responderam à pergunta de Jesus. Os demônios veem. Em Marcos capítulo 3, versículo 11, lemos, quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Eles reconheceram visualmente quem Jesus era. Os demônios têm personalidade. O teólogo Derek Prince descreveu demônios como pessoas sem corpos, destacando que possuem características distintas e individualmente reconhecíveis. E talvez o mais perturbador de tudo, demônios ensinam. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso explica por que vemos tantas distorções da verdade bíblica hoje. Há uma fonte espiritual por trás dessas falsificações teológicas. A sala permaneceu em silêncio absorvendo o peso das palavras. Roberto, o enfermeiro, quebrou o silêncio. Se eles são tão estratégicos e conscientes, então sabem exatamente o que estão fazendo quando atacam pessoas. Não é apenas uma força cega do mal. Exatamente, confirmou o professor. E isso nos leva a outro ponto crucial. Os demônios estão organizados hierarquicamente. Paulo menciona principados e potestades em Efésios, sugerindo diferentes níveis de autoridade no reino das trevas. Uma senhora idosa, sentada no fundo da sala, falou com voz trêmula: Professor, isso significa que demônios podem nos vigiar? Que sabem quem somos? A pergunta revelava um temor legítimo, e o professor Mateus respondeu com cuidado. A Bíblia sugere que sim, eles podem nos observar. Em Atos capítulo 19 temos uma história reveladora. Alguns exorcistas judeus tentaram expulsar demônios invocando Jesus, a quem Paulo prega. O espírito maligno respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? O demônio reconheceu Paulo por nome e reputação. Mas, e este é um grande mas, isso não deve nos causar medo. De forma alguma. Porque embora os demônios possam nos observar, o Deus que nos protege é infinitamente mais poderoso. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O ar pesado na sala começou a se dissipar, substituído por uma compreensão mais sólida. Não era um conhecimento confortável, mas era libertador em sua verdade. Por que, então, as manifestações demoníacas parecem estar aumentando nos dias de hoje? Perguntou Júlia, a estudante de psicologia. O professor Mateus fechou sua Bíblia gasta e olhou cada pessoa no círculo antes de responder. Porque os demônios estão explorando sistematicamente portas espirituais que temos aberto em nossas vidas e em nossa sociedade. E isso nos leva ao próximo tema vital. Como essas portas são abertas através de pactos, conscientes ou inconscientes, que fazemos. Pactos. As portas invisíveis para o reino espiritual.
Na pequena cidade de Cachoeira, interior da Bahia, todos conheciam a história da fazenda dos Ipês. Por gerações, a propriedade prosperou enquanto as fazendas vizinhas lutavam contra secas e pragas. A família Monteiro, proprietária do local desde o século XIX, era conhecida pela generosidade com os empregados e pela produção agrícola abundante, mesmo em anos difíceis. Mas também era conhecida por algo mais sombrio. Um pacto, diziam os antigos. Fernando Monteiro, atual proprietário da fazenda, riu dessas histórias por toda sua vida, até o dia em que encontrou o diário de seu tataravô no forro do telhado da casa principal. O manuscrito amarelado descrevia em detalhes perturbadores um acordo feito com forças invisíveis em troca de prosperidade eterna para a terra. O ritual envolveu sangue, promessas e um juramento de lealdade a algo descrito apenas como o Senhor das Profundezas. Enquanto lia aquelas palavras, Fernando sentiu um calafrio inexplicável. Coincidência ou não, naquela mesma noite, seu filho de 7 anos começou a manifestar comportamentos estranhos. Falava em línguas incompreensíveis, demonstrava força física inexplicável para sua idade, e descrevia com precisão eventos ocorridos décadas antes de seu nascimento. Este relato, compartilhado pelo pastor Eduardo durante uma conferência sobre libertação espiritual, ilustra um conceito bíblico fundamental para compreender o aumento de manifestações demoníacas em nosso tempo: o poder dos pactos. Um pacto é um relacionamento no qual duas partes fazem promessas vinculativas entre si, explicou o pastor Eduardo a uma audiência atenta. Você pode entrar em um pacto através de palavras, votos ou promessas, ou pode entrar em um pacto através de ações e comportamentos. Isso significa que você pode até mesmo entrar em um pacto não intencionalmente, se não sabe o que está dizendo ou fazendo. A Bíblia está repleta de exemplos de pactos, alguns abençoados, outros destrutivos. Em Gênesis capítulo 9, versículos 8 a 11, Deus estabelece um pacto com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Em Gênesis capítulo 17, Deus estabelece um pacto com Abraão, prometendo fazer dele o pai de uma grande nação. Mas também há exemplos de pactos prejudiciais. O livro de Josué relata como os israelitas foram enganados pelos gibeonitas para entrarem em um pacto que não deveriam ter feito. O rei Saul fez uma aliança com uma médium em Endor, abrindo portas espirituais desastrosas. O que muitos cristãos não percebem, continuou o pastor Eduardo, é que estamos constantemente fazendo pactos espirituais, alguns conscientemente, outros sem perceber. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, ele estava nos alertando sobre o poder das palavras para estabelecer pactos. O silêncio na sala era palpável enquanto as implicações dessas palavras eram processadas pelos ouvintes. Uma mulher levantou a mão, hesitante. Pastor, isso significa que quando fazemos promessas casuais ou juramentos, podemos estar entrando em pactos espirituais sem saber. Exatamente, respondeu o pastor Eduardo. Pense nos votos de casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso estabelece um pacto através de palavras e através do ato físico. É um pacto abençoado quando feito conforme a vontade de Deus. Mas e quando duas pessoas que não são casadas se envolvem sexualmente e fazem promessas emocionais profundas? Elas estão estabelecendo um tipo de pacto, uma união espiritual que não foi ordenada por Deus. Isso pode criar uma ligação espiritual problemática que persiste muito depois que o relacionamento físico terminou. A explicação do pastor Eduardo tocou um ponto sensível na audiência. Muitos ali carregavam o peso de relacionamentos passados que pareciam continuar influenciando suas vidas de maneiras inexplicáveis. Lembrem-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, continuou o pastor. Em João capítulo 4, Jesus revela que ela teve 5 maridos e estava vivendo com um homem que não era seu marido. Há algo que acontece no reino espiritual quando você entra em um pacto com alguém. Fisicamente, você pode estar bem, e aparentemente não há nada tangível, mas no espírito,
no espírito você pode ter se ligado a todo tipo de influências demoníacas. Um jovem no fundo da sala levantou a mão. Isso explica por que tantas pessoas dizem isso continua acontecendo comigo e não sei por que ou continuo chegando até certo ponto e não consigo avançar além disso. São pactos espirituais que precisam ser quebrados. Muitas vezes, sim, confirmou o pastor. Deixe-me contar uma história que ilustra isso. O pastor Eduardo então narrou o caso de um jovem que se envolveu com uma moça praticante de adivinhação. Para o rapaz, ela apresentava esse mundo de magia e previsões do futuro como um jogo, um entretenimento leve. Eles jantavam juntos, e enquanto esperavam a comida, ela pegava suas mãos, e brincando, perguntava se podia ler suas palmas e contar seu futuro. O relacionamento não durou muito, mas depois que seguiram caminhos separados, o jovem começou a experimentar coisas estranhas e infortúnios. Ficava doente, de cama, mas os médicos não conseguiam descobrir o motivo. Foi diagnosticado com depressão, e, em suas palavras, sentia como se estivesse sendo empurrado para baixo. Tinha dificuldade para dormir e não encontrava prazer em nada. Foi sua mãe, preocupada e amorosa, quem chamou um pastor genuíno, pedindo que orasse pelo filho. O pastor e sua esposa se uniram à mãe solteira em jejum e oração por 3 dias. Quando finalmente o pastor foi ver o jovem perturbado, sentiu em seu espírito que deveria perguntar sobre seu círculo íntimo. O rapaz revelou que a jovem com quem havia se envolvido começou a deixá-lo extremamente desconfortável, tornando-se obcecada com coisas mágicas. Quando questionado se havia participado dessas práticas, respondeu: não realmente. No início, fazíamos apenas coisas leves, você sabe, como ela fingir ler meu futuro e esse tipo de coisa. O pastor imediatamente identificou o problema. Filho, no momento em que você deu suas mãos e permitiu que ela pensasse que podia ver seu futuro, você entrou em um pacto com ela. Porque, ao se abrir e ser receptivo à influência dela, você estava em acordo com ela e com qualquer espírito que estivesse sobre ela. O pastor, sua esposa e a mãe oraram pelo jovem, invocaram o sangue de Jesus Cristo e quebraram aquele pacto. Quase no dia seguinte, houve uma mudança inegável no rosto do rapaz. A moral da história, concluiu o pastor Eduardo, é: sejam cuidadosos. Cuidado ao entrar em pactos perigosos, ímpios e malignos. Quando você tem relações sexuais fora do casamento, está entrando em um pacto. Quando faz promessas, votos e juramentos, e não estou falando de deveres cívicos ou coisas assim, estou falando de votos e juramentos onde não há requisito legal e onde você não tem motivo para dizer certas coisas como filho de Deus. Seja cuidadoso, porque pode estar entrando em um pacto. Cuidado com suas ações. Não concorde em permitir que alguém diga que pode ler seu futuro. Não concorde em permitir que alguém o convide a participar de coisas ímpias em nome do entretenimento. Você está entrando em um pacto. O pastor Eduardo fez uma pausa, observando como suas palavras impactavam a audiência. Então, com voz mais suave, concluiu: Santos de Deus, oram por sabedoria. O diabo nunca forçará sua entrada em sua vida. Ele nunca o oprimirá forçosamente. Ele o enganará para abrir uma porta e consentir em ser oprimido. Adão e Eva foram enganados pela serpente e perderam a bênção que tinham no jardim do Éden, onde podiam livremente ter comunhão com Deus. Não acreditem na serpente. O tipo de pacto que devemos fazer é semelhante ao encontrado em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, onde Jesus instituiu a Santa Ceia. Como filhos de Deus, quando participamos do ato da Santa Comunhão, estamos participando deste pacto. Quando falamos, quando invocamos o sangue de Jesus Cristo, estamos participando de um pacto abençoado. A mensagem do pastor Eduardo esclareceu uma verdade fundamental. Na essência de muitas manifestações demoníacas estão pactos espirituais que abriram portas para o inimigo. E essas portas estão sendo abertas em números alarmantes em nossos dias, frequentemente disfarçadas de entretenimento inofensivo, rituais sociais ou experiências espirituais alternativas. Atmosferas. O poder dos ambientes espirituais. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro estava lotado naquela noite de primavera.
A Orquestra Sinfônica Nacional executava Mozart com precisão técnica e paixão emocional que deixava a plateia em êxtase. Cláudia Ferreira, violinista da segunda fileira, sentia-se transportada pelo poder da música. Não era apenas o som, era uma presença quase tangível que pairava sobre o teatro, uma atmosfera que transformava o espaço e todos dentro dele. 3 dias depois, em um bar lotado na Lapa, o cantor Marcelo Vieira cantava músicas que glorificavam a violência, a objetificação de mulheres e o consumo de drogas. A multidão cantava junto, hipnotizada pelo ritmo pulsante e letras explícitas. Também ali havia uma atmosfera densa, carregada, quase viscosa. Pessoas que normalmente se comportariam com civilidade em outros contextos agora gritavam obscenidades, embriagavam-se até a inconsciência e iniciavam brigas por provocações mínimas. 2 espaços, 2 atmosferas radicalmente diferentes, ambas criadas intencionalmente para produzir efeitos específicos nas pessoas presentes. Ao longo dos anos, o poder que uma atmosfera distintiva pode exercer sobre as pessoas tornou-se cada vez mais evidente, explicou a pastora Raquel durante uma palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso significa que instituições, empresas e o setor de entretenimento utilizam os efeitos psicológicos de uma atmosfera para sua vantagem. A pastora Raquel, doutora em teologia e com mestrado em psicologia, continuou sua explanação. Observe certos locais esportivos. São projetados de forma a permitir a melhor acústica. Você pode ouvir a torcida vibrando, e mesmo em ocasiões em que o time da casa está perdendo, uma atmosfera pode elevar qualquer equipe. Você vai assistir a um filme e o que eles fazem? Apagam as luzes, aumentam os alto-falantes. Alguns até oferecem uma experiência sensorial onde sua poltrona treme e você sente os efeitos do filme. Tudo para criar uma atmosfera. Olhe para um bar ou boate. Música alta, luzes baixas, ambiente fechado, álcool, é uma atmosfera. E nós, como cristãos, também fazemos isso. Vamos à igreja e a maioria das pessoas, a caminho da igreja, ouve música gospel. Quando você chega à igreja, as equipes de louvor e adoração quase sempre vêm antes do pregador. Tudo para criar uma atmosfera. Com exemplos concretos do cotidiano, a pastora Raquel estava construindo um conceito fundamental para entender o aumento das manifestações demoníacas, o poder das atmosferas espirituais. Uma atmosfera é distintiva, é uma força que você pode sentir. E em um sentido espiritual, uma atmosfera é uma porta espiritual. Você já notou que pode entrar em uma sala cheia de pessoas e sentir uma atmosfera? Pode sentir se é bem-vindo ou não. Pode até entrar em uma igreja e se sentir confortável ou desconfortável. Na verdade, você pode entrar em uma sala onde está apenas seu cônjuge e pode sentir o tipo de atmosfera ou humor naquela sala sem dizer uma palavra. A plateia, composta principalmente por estudantes universitários e professores, ouvia atentamente, muitos assentindo em reconhecimento dessas experiências universais. As Escrituras ensinam que há batalhas espirituais ao nosso redor. Vivemos em 2 atmosferas, continuou a pastora. Uma é física, onde nossos sentidos estão engajados. Podemos ver, cheirar, ouvir, tocar e provar. A outra é espiritual. Não podemos vê-la com os olhos naturais ou experimentá-la com o resto de nossos sentidos naturais, mas é muito real. Quer você acredite ou não, não lutamos contra carne e sangue. Por quê? Porque nosso inimigo não está na atmosfera física. E quando abrimos certas portas, quando abrimos essas portas espirituais, estamos convidando uma presença para o lugar onde estamos. Este conceito de atmosferas espirituais tem fundamento bíblico sólido. Em 2 Crônicas capítulo 5, versículos 13 e 14, quando os músicos e cantores louvavam a Deus em uníssono no templo, a casa do Senhor se encheu com uma nuvem. Os sacerdotes não conseguiam continuar a ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A adoração sincera criou uma atmosfera que manifestou a presença de Deus de forma tangível. Por outro lado, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, lemos que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, enviado pelo Senhor,
o atormentava. A rebeldia e o orgulho de Saul criaram uma atmosfera que atraiu uma presença demoníaca. O que muitos cristãos não percebem, enfatizou a pastora Raquel, é que estamos constantemente gerando e participando de atmosferas espirituais, algumas que atraem a presença de Deus, outras que convidam presenças demoníacas. Um estudante de engenharia levantou a mão. Pastora, isso significa que quando vamos a certos lugares ou participamos de certas atividades, estamos nos expondo a atmosferas espirituais potencialmente perigosas. Precisamente, respondeu ela. O inimigo é enganoso em como opera. Ele nunca tentará abertamente entrar em sua vida. Ele se esconderá por trás das coisas que você assiste, se esconderá por trás do que você ouve, se esconderá por trás dos lugares que você frequenta. E não estou falando do supermercado ou do seu trabalho. Estou falando de quando as pessoas tomam a decisão de, por diversão, visitar aquelas experiências assombradas ou salas assustadoras em parques de diversões. Todas essas são portas. Quando você assiste a algo, quando ouve certos tipos de música, quando visita certos lugares, está se expondo a uma atmosfera, um tom predominante, um humor. Considere isto. Quando adoramos a Deus, quando cantamos louvores a Ele, seja no carro, na igreja ou em casa, a atmosfera muda porque estamos convidando-o. Estamos clamando a Ele, estamos nos aproximando. E o mesmo é verdade quando você apaga as luzes para assistir a um filme de terror. O que você está fazendo? Está criando uma atmosfera. Você pode pensar que é entretenimento, mas é uma atmosfera. Você está convidando uma presença ímpia, e essas são as portas espirituais pelas quais o diabo entra. A pastora Raquel fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. Então continuou com convicção renovada. É por isso que é tão importante estar atento à atmosfera ao nosso redor, em nossas casas e nos lugares que frequentamos. Precisamos discernir qual presença estamos permitindo que seja destacada. Nosso inimigo continuará tentando fazer o que faz, roubar, matar e destruir, e faz isso melhor com o seu consentimento. A atmosfera de louvor, adoração, oração, amor e unidade atrai o Espírito Santo, assim como uma atmosfera de luxúria, embriaguez, raiva e ódio atrai espíritos demoníacos. Você impacta seu próprio espírito pela atmosfera que escolhe. A mensagem estava clara. O aumento de manifestações demoníacas em nossos dias está diretamente ligado às atmosferas espirituais que criamos e nas quais escolhemos participar. A proliferação de entretenimento que glorifica o ocultismo, a violência, a perversão sexual e o desespero têm criado atmosferas coletivas que servem como portas abertas para influências demoníacas. Para ilustrar este ponto, a pastora Raquel compartilhou uma história comovente. Um homem cristão estava em seu leito de morte. Enquanto estava ali, com sua família ao lado, o quarto estava silencioso. O único som era o monitor cardíaco apitando lentamente ao fundo. Ele reuniu forças para dar algumas palavras de despedida aos seus entes queridos. Ele disse: "A Bíblia me advertiu que o tempo é curto, e eu não escutei. A Bíblia me advertiu que de nada adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Por mais da metade da minha vida, trabalhei e trabalhei. Acumulei posses, mas nenhuma quantidade de dinheiro que ganhei poderia me comprar mais 24 horas nesta terra. A Bíblia me advertiu para perdoar, mas carreguei tanta raiva contra tantas pessoas que me fizeram mal. Só nos meus últimos dias consegui perdoar. Não sejam como eu. Escutem as advertências de Deus cedo o suficiente para tomar atitude. Não esperem até que seja tarde demais. Foi quase tarde demais para mim." O silêncio na sala era profundo enquanto as palavras daquele homem moribundo ecoavam através da narrativa da pastora. Ela concluiu com uma observação incisiva. "Quando ouvi essa história, fez-me pensar. Quantos de nós subestimamos as advertências bíblicas? Quantos de nós levamos a sério as advertências bíblicas?" Em Romanos capítulo 13, versículo 13, Paulo nos adverte a não participar da escuridão de festas desenfreadas e embriaguez, ou da promiscuidade sexual e vida imoral, ou de brigas e ciúmes. Essas advertências são como faróis que alertam os navios sobre rochas perigosas.
A Bíblia nos adverte sobre os perigos de nos entregarmos a atividades que embotam nossos sentidos espirituais e nos deixam vulneráveis a ataques demoníacos. As atmosferas espirituais que cultivamos individualmente e coletivamente são determinantes para o tipo de manifestações espirituais que experimentamos. Uma sociedade que cultiva constantemente atmosferas que glorificam a violência, a sexualidade distorcida, o ocultismo e a rebeldia está, efetivamente, abrindo portas para manifestações demoníacas em escalas sem precedentes. Discernimento espiritual. Enxergando além do véu. Na pequena cidade de Igaraçu, Pernambuco, a jovem Débora Santana sempre foi conhecida por sua sensibilidade peculiar. Desde criança, percebia nuances em situações e pessoas que outros não notavam. Quando sua família começou a frequentar uma igreja evangélica local, o pastor Jonas rapidamente reconheceu nela um dom especial. Você tem o dom do discernimento espiritual, Débora, explicou-lhe após um culto de domingo. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para perceber o que está acontecendo no reino espiritual. Débora, então com 17 anos, franziu a testa. Mas como sei se é realmente um dom espiritual e não apenas minha imaginação? Ou pior, e se for algo ruim? A preocupação era legítima. Em uma cultura onde percepções espirituais são frequentemente confundidas com superstição, psicose ou charlatanismo, discernir a origem do próprio discernimento torna-se crucial. O pastor Jonas sorriu com gentileza. É uma excelente pergunta. O verdadeiro discernimento espiritual sempre concorda com a palavra de Deus e traz os frutos do Espírito. Nunca contradiz as Escrituras ou leva a comportamentos contrários ao caráter de Cristo. Débora assentiu, ainda processando o conceito. Nas semanas seguintes, começou a prestar mais atenção às suas percepções intuitivas, testando-as contra as Escrituras e observando seus frutos práticos. 6 meses depois, durante um culto de domingo, sentiu uma forte inquietação enquanto um pregador visitante falava. O homem era eloquente, citava as Escrituras com fluidez e tinha a congregação cativada com sua mensagem sobre prosperidade financeira. Mas algo no espírito de Débora soava um alarme. Embora não conseguisse identificar precisamente o problema, sabia que havia algo enganoso naquela mensagem aparentemente bíblica. Após o culto, compartilhou sua preocupação com o pastor Jonas, que ouviu atentamente. Vamos examinar a mensagem dele com cuidado, sugeriu o pastor. Juntos, analisaram o conteúdo do sermão, comparando-o com a totalidade do ensino bíblico. Gradualmente, tornou-se claro que, embora o pregador usasse versículos bíblicos, ele os isolava de seu contexto, distorcia seu significado original e construía uma teologia que, em última análise, colocava a aquisição de riquezas materiais acima do reino de Deus. Seu discernimento estava correto, Débora, concluiu o pastor Jonas. O que você sentiu foi o Espírito Santo alertando sobre um ensino que, embora parecesse bíblico na superfície, na verdade desviava as pessoas do verdadeiro evangelho. O discernimento espiritual, a capacidade de perceber e compreender realidades espirituais além da superfície física, é um dom vital em tempos de crescente atividade demoníaca. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo lista discernimento de espíritos entre os dons espirituais concedidos à igreja. Você já ouviu alguém dizer algo como sinto a presença de Deus aqui ou algo nele simplesmente não está certo? Perguntou o pastor Carlos em um seminário sobre guerra espiritual na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Talvez a frase algo sobre ela estar aqui me fez sentir desconfortável, ou algo sobre isso simplesmente não me parece certo. Talvez você esteja familiarizado com essas frases ou frases semelhantes. Todas elas falam de algum tipo de capacidade de discernir coisas que são invisíveis, coisas que não são faladas e geralmente estão ocultas. O pastor Carlos, com 30 anos de experiência ministerial, continuou sua explicação para uma sala repleta de pastores e líderes. Há inúmeras histórias sobre pessoas que se sentiram levadas a ir a tal lugar em tal hora e encontraram alguém que precisava de ajuda ou uma palavra amável. Eles mais tarde reconheceram isso como um encontro divino. O dicionário define discernimento simplesmente como a capacidade de julgar bem. Uma definição secundária relacionada à espiritualidade diz:
percepção na ausência de julgamento, com o objetivo de obter orientação e compreensão espiritual. Em outras palavras, o discernimento espiritual é a capacidade de ver, ouvir e entender coisas espirituais que não são facilmente vistas, ouvidas ou entendidas. O pastor Carlos fez questão de esclarecer o que o discernimento espiritual não é. O discernimento não é intuição. Não é seu instinto. Não é um superpoder. É um dom espiritual dado aos crentes para propósitos espirituais. O discernimento espiritual é algo proporcionado pelo Espírito de Deus para nos conduzir e guiar à sua vontade. É um processo intencional de Deus para nos trazer a cooperação com seu plano para nossas vidas. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, fala sobre o discernimento espiritual. Desses assuntos também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Uma distinção importante neste versículo, enfatizou o pastor Carlos, é que o discernimento espiritual está intrinsecamente ligado ao Espírito Santo. O discernimento vem do Espírito de Deus. Não é algo que vem de ser um bom juiz de caráter. Não é algo que vem de si mesmo. Vem de Deus. É um dom espiritual. Esta explicação encontra respaldo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que lista discernimento de espíritos entre os dons espirituais. Deus concede aos crentes, através do Espírito Santo, a capacidade de discernir entre vários espíritos e forças neste mundo. No centro do discernimento espiritual está a guerra espiritual, continuou o pastor Carlos, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quer você acredite ou não, há forças espirituais operando nos bastidores que não podemos ver. Há forças de luz e trevas que estão buscando influenciar o coração humano a favor ou contra Deus. O dom do discernimento espiritual, então, permite ao crente discernir quando há forças espirituais operando no curso da vida diária. Um pastor mais jovem levantou a mão. Isso significa que devemos andar por aí discernindo que o caixa está possuído porque nos deu o troco errado? Ou dizer que sentimos a presença de Deus simplesmente porque uma música gospel toca? O pastor Carlos sorriu. Não, meu irmão. Não somos mais santos que os outros se temos o dom do discernimento. Meu ponto é que o discernimento é um dom maravilhoso, e ter um espírito de discernimento nos dá uma arma para usar contra forças malignas, porque não somos facilmente enganados. Com o dom do discernimento, percebemos coisas como um pregador dizendo Deus, mas nunca o nome de Jesus. Com os olhos do discernimento, olhamos para o artista gospel lançando um disco e vemos se a maneira como vive combina com o conteúdo de sua música. Estão cantando aleluia, mantenha meu coração puro, mas estão vivendo em pecado. Com o dom do discernimento, sabemos que se clamarmos a Deus em tempos de tentação e provação, o diabo terá que fugir, conforme Tiago capítulo 4, versículo 7. Se pudermos abrir nossos olhos e ver que nossas tentações são de natureza espiritual, nossas provações, tribulações e lutas são de natureza espiritual, e a batalha por nossas mentes e corações é de natureza espiritual, então, pelo poder do Espírito Santo, seremos capazes de resistir a essas forças espirituais. O pastor Carlos sugeriu outro termo para discernimento: percepção espiritual. Você tem uma percepção do espiritual. Você está considerando que tipo de atmosfera está sendo criada por este filme, por este programa ou por este jogo? É uma que cria um sentimento de excitação através do medo? Você considera a implicação de certos objetos que traz para sua casa? Qual é o significado daquela lembrança ou presente de um amigo? E não estou falando de coisas inocentes como canecas ou lenços. Estou falando de objetos específicos que são únicos para uma região específica. A percepção espiritual fará você perguntar: de onde veio isso? O que significa? É um objeto ritualístico? E assim por diante. Uma pastora idosa no fundo da sala levantou a mão.
Mas o discernimento não é apenas para o sobrenatural ou para os dotados, certo? Cada crente deveria ter uma medida do Espírito Santo para ajudá-lo a discernir decisões e escolhas na vida cotidiana. Exatamente, irmã, confirmou o pastor Carlos. Quando estamos pensando e agindo de acordo com o Espírito, estamos nos alinhando com a vontade de Deus para nossas vidas. Isso pode obviamente ter implicações para decisões importantes como com quem casar, que casa comprar ou que carreira escolher. Mas também pode ter um impacto em decisões mundanas diárias, como o que vestir hoje ou onde almoçar. Para pessoas que estão sintonizadas com a direção do Espírito, podem se encontrar levadas a encontros divinos. Estar no lugar certo na hora certa, perder aquele ônibus que acabou sofrendo um acidente, estar doente no dia em que algo sério acontece no trabalho, ou tomar um caminho errado e encontrar pessoas que Deus queria que você conhecesse. Então, por que o discernimento espiritual é tão importante? Perguntou o pastor Carlos, olhando para a sala. Algum de nós estaria pior se ninguém o tivesse? O Espírito Santo o dá como um dom aos crentes por uma razão, mas qual é essa razão? Uma razão é que há forças e poderes no mundo que estão além de nossa linha de visão natural. O discernimento espiritual nos sintoniza com essas forças e nos ajuda a navegá-las. Se não estamos sintonizados com o Espírito de Deus, como esperamos estar alinhados com a vontade de Deus? É o discernimento através do Espírito Santo que nos permite seguir a Deus da maneira que devemos. O Espírito Santo abre nossos olhos para a verdade das realidades espirituais em cada decisão de nossas vidas. Deus não está lá fora, desconectado e despreocupado com nossas vidas. Se estivermos dispostos a ouvir e nos abrirmos ao Espírito Santo, descobriremos que Deus tem interesse no ordinário e mundano de nossas vidas. Seremos capazes de discernir a vontade de Deus em cada aspecto de nossas vidas. A mensagem do pastor Carlos ressoou profundamente com os presentes. O discernimento espiritual não é um dom esotérico reservado para alguns iluminados, mas uma capacidade vital para todo cristão que deseja navegar com sabedoria em um mundo onde as manifestações demoníacas estão aumentando. Várias vezes nas Escrituras, homens e mulheres de Deus são levados a fazer algo ou ir a algum lugar por causa de seu discernimento da vontade de Deus. Deus não parou de falar hoje. Deus ainda está falando, conduzindo, chamando-nos para ir e fazer por Ele. É nossa tarefa pedir ao Espírito Santo a capacidade de ouvir e seguir. Doutrinas de demônios. Como o inimigo distorce a verdade. Na luxuosa mansão nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, o salão principal estava repleto de convidados elegantemente vestidos. Taças de cristal cintilavam à luz dos candelabros, enquanto conversas animadas preenchiam o ambiente. No centro da sala, o anfitrião, Dr. Otávio Montenegro, conhecido terapeuta holístico e autor de best-sellers, iniciava mais uma de suas populares sessões de revelação espiritual. Bem-vindos, queridos amigos, começou ele com voz suave e melodiosa. Hoje, continuaremos nossa jornada para além do cristianismo tradicional, descobrindo as verdades mais profundas que estiveram escondidas de vocês. Como sempre digo, Jesus foi apenas um dos muitos mestres iluminados que vieram mostrar o caminho. Ele nunca quis ser adorado. Esse foi um equívoco criado pela igreja primitiva. Entre os ouvintes atentos estava Mariana Costa, professora universitária e recém-convertida ao cristianismo. Ela havia sido convidada por uma colega de trabalho, curiosa sobre espiritualidade, aceitou o convite sem saber exatamente do que se tratava. Enquanto o Dr. Montenegro continuava sua palestra, misturando habilmente versículos bíblicos com conceitos de religiões orientais e psicologia junguiana, Mariana sentia um crescente desconforto. Algo está errado aqui, pensou consigo mesma. Ele usa a Bíblia, mas de alguma forma distorce tudo o que aprendi na igreja. Esta cena, embora fictícia, ilustra uma realidade alarmante em nossos dias. A proliferação do que a Bíblia chama de doutrinas de demônios, ensinamentos que parecem espirituais, até mesmo cristãos, mas que fundamentalmente contradizem a verdade revelada nas Escrituras. Demônios ensinarão, e pessoas ouvirão, afirmou o reverendo Paulo Gomes durante uma conferência teológica na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo.
Imediatamente quando as pessoas ouvem algo assim, dirão: bem, não, as pessoas não ouvirão demônios porque sabemos que são maus. Mas quero mostrar que não apenas demônios ensinarão e terão pessoas ouvindo-os, mas as pessoas darão um passo adiante e buscarão ensinamentos demoníacos. O reverendo Paulo, doutor em teologia sistemática pela Universidade de Edimburgo e pastor há mais de 25 anos, continuou sua análise. Em segundo lugar, quero mostrar como os demônios se apresentarão para atrair pessoas. E finalmente, mostrarei como você pode identificar ensinamentos demoníacos, porque nem sempre são abertamente malignos quando apresentados a você. Para fundamentar sua explanação, o reverendo Paulo voltou-se para as Escrituras. A declaração demônios ensinarão e pessoas ouvirão vem de 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a própria consciência cauterizada. Demônios não são visíveis. Você não pode literalmente vê-los. No entanto, estão operando neste mundo. Se os demônios fossem visíveis e abertamente vistos, ninguém jamais os ouviria ou se sentaria em sua presença. Então, eis o que o diabo faz. Ele usará um pregador, alguém carismático, alguém que pareça relacionável e pareça cristão e soe como cristão. Mas a coisa-chave é que esta pessoa terá um espírito enganador e ensinará doutrinas de demônios. A sala, composta em grande parte por pastores, teólogos e líderes cristãos, ouvia com atenção. Muitos faziam anotações, reconhecendo a relevância do tema para seu ministério cotidiano. Efetivamente, algumas igrejas são lideradas por demônios, continuou o reverendo Paulo, porque seu pastor é um falso mestre que apresenta doutrinas e crenças que afastam as pessoas da verdade da palavra de Deus. Frequentemente aparecem como ideologias atraentes e apelativas, mas são inspiradas pelas forças das trevas. A maioria dos falsos mestres viverá vidas hipócritas. Falarão sobre arrependimento, mas eles mesmos viverão em adultério. Falarão sobre dar, mas eles mesmos serão materialistas. Falarão sobre amor, mas não demonstrarão o amor de Cristo às pessoas ao seu redor. Mas o que é ainda pior que isso é o fato de que ensinarão uma doutrina falsa, uma doutrina demoníaca. O reverendo Paulo então identificou algumas das mais prevalentes doutrinas demoníacas em nossos dias. Doutrina demoníaca número 1. A mentira do diabo é que você precisa se livrar do chamado Evangelho Antigo na Bíblia e aplicar um novo Evangelho moderno aos tempos em que vivemos. Os tempos são diferentes, o contexto é diferente, portanto, precisamos nos adaptar. Mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora novamente o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Doutrina demoníaca número 2. Os chamados mestres e pregadores argumentarão que a única maneira de ganhar o mundo é tornar Cristo mais aceitável para o mundo. Argumentarão que a única maneira de fazer o mundo vir à igreja é tornar a igreja como o mundo. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: quem, pois, quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. João capítulo 15, versículos 18 e 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Um pastor mais jovem levantou a mão: reverendo, como essas doutrinas demoníacas impactam os fiéis? Qual é o efeito prático na vida das pessoas? O reverendo Paulo assentiu, reconhecendo a importância da pergunta. Quando você ouve doutrinas de demônios, você é como um navio navegando em águas perigosas sem uma bússola confiável. Essas doutrinas o levarão para fora do curso. Você acabará na estrada larga em vez da estrada estreita. Acabará comprometendo-se com o pecado e justificando o pecado. Falsos ensinamentos podem ter um enorme impacto em nossa fé e vida espiritual.
Podem nos levar a compromissos morais, crenças destrutivas e um afastamento das verdades fundamentais do cristianismo. Podem distorcer nossa compreensão de Deus, seu amor e seu propósito para nossas vidas. Para nos proteger contra essas doutrinas enganosas, devemos estudar diligentemente a Palavra de Deus. Devemos estar tão cheios do Espírito Santo que possamos discernir o que se alinha com a verdade bíblica. Assim como um especialista em falsificação estuda a moeda real para reconhecer notas falsas, precisamos nos imergir na genuína Palavra de Deus para reconhecer falsos ensinamentos. Imagine um castelo cercado por uma poderosa fortaleza. Ao construir nossa fé sobre o fundamento sólido da Palavra de Deus e permanecer vigilantes, nos fortificamos contra as doutrinas enganosas de demônios. A análise do Reverendo Paulo lançou luz sobre uma realidade perturbadora. Muitas das manifestações demoníacas que testemunhamos hoje começam não com possessão física, mas com possessão intelectual e teológica. A aceitação de doutrinas que parecem razoáveis, até mesmo iluminadas, mas que sutilmente afastam as pessoas da verdade salvadora de Cristo. Há uma tendência dos crentes de gravitar em direção às escrituras de proteção, esperança e misericórdia, concluiu o Reverendo Paulo, mas ignorar escrituras como Tiago capítulo 2, versículo 19, que diz: "Creis que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem." O reino espiritual é tão real quanto a tela na sua frente. Os demônios são tão reais quanto os anjos que amamos ler sobre quando se trata de nossa proteção. Demônios não são nada a temer ou ter medo, porque nos é oferecido poder e proteção através do sangue de Jesus Cristo. No entanto, isso não é desculpa para ignorar o fato de que demônios, espíritos imundos e malignos ainda operam no mundo hoje. As palavras do Reverendo Paulo permaneceram com os ouvintes muito depois do término da conferência. Muitos perceberam que haviam sido expostos a doutrinas de demônios sem reconhecê-las como tal. Ensinamentos que gradualmente erodiam sua fé, comprometiam sua moralidade e distorciam sua compreensão de Deus e suas expectativas. A proliferação de doutrinas demoníacas em forma de livros best-sellers, programas populares de TV, podcasts influentes e mensagens dominicais proferidas em mega-igrejas, é, sem dúvida, um dos principais fatores por trás do aumento de manifestações demoníacas em nosso tempo. Ação e proteção. Como os cristãos devem responder? Em uma modesta igreja na periferia de Belo Horizonte, o pastor Joaquim encerrava um estudo bíblico sobre guerra espiritual. Sua congregação, composta principalmente por trabalhadores, estudantes e donas de casa do bairro, ouvia com atenção misturada com preocupação. "Então, o que fazemos com tudo isso que aprendemos nas últimas semanas?" perguntou uma senhora idosa, Dona Clélia, que havia frequentado centros espíritas por décadas antes de sua conversão ao cristianismo. "Como nos protegemos dessas manifestações demoníacas que estão aumentando?" "Confesso que tenho medo, pastor." O pastor Joaquim, homem de profunda fé e experiência ministerial, sorriu com gentileza. "Dona Clélia, sua pergunta é precisamente onde queríamos chegar. Estudamos a natureza dos demônios, os pactos que abrem portas espirituais, a importância das atmosferas que criamos, a necessidade de discernimento e os perigos das doutrinas falsas. Agora, precisamos traduzir esse conhecimento em ação prática." O pastor colocou sua Bíblia gasta sobre o púlpito improvisado, uma estante de madeira simples, e olhou nos olhos de cada pessoa presente antes de continuar. "Primeiro, lembrem-se sempre: não precisamos ter medo. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta não é apenas uma afirmação teológica bonita, é uma realidade espiritual concreta. Cristo em nós é maior, mais poderoso e mais autoritativo que qualquer força demoníaca. Tendo estabelecido isso, vamos falar sobre medidas práticas para a proteção espiritual em tempos de crescente atividade demoníaca. As próximas palavras do pastor Joaquim foram anotadas diligentemente pelos presentes, muitos reconhecendo sua relevância imediata para suas vidas. 1. Cultive uma vida de intimidade com Deus. A maior proteção contra a atividade demoníaca não é um ritual ou fórmula, mas uma relação viva e dinâmica com Deus,
explicou o pastor Joaquim. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem: primeiro submetam-se a Deus, depois resistam ao diabo. Isso significa oração diária não como rotina religiosa, mas como conversa genuína com Deus. Significa imersão regular nas Escrituras não apenas para adquirir conhecimento, mas para permitir que a palavra transforme sua mente e coração. Significa adoração sincera que reconhece a soberania e majestade de Deus. Quando estamos cheios da presença de Deus, simplesmente não há espaço para influências demoníacas operarem efetivamente em nossas vidas. 2. Pratique o discernimento ativo. O discernimento não é apenas um dom passivo, é também uma disciplina ativa, continuou o pastor. 1 João capítulo 4, versículo 1 nos instrui: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Praticamente, isso significa examinar criticamente o conteúdo que consumimos. Antes de assistir aquele filme, ouvir aquela música, participar daquele evento ou ler aquele livro, pergunte-se: que tipo de atmosfera espiritual isso criará em minha vida? Que mensagem está sendo comunicada? Isso glorifica a Deus ou sutilmente promove valores contrários às Escrituras? Não se trata de viver com medo ou paranoia, mas de exercer sabedoria espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dá uma diretriz excelente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. 3. Rompa pactos não bíblicos. À luz do que aprendemos sobre pactos espirituais, disse o pastor Joaquim, é vital examinar nossas vidas para identificar possíveis pactos que precisam ser quebrados. Isso pode incluir relacionamentos sexuais passados fora do casamento, envolvimento com práticas ocultistas, objetos associados a cultos ou religiões falsas, ou promessas e juramentos feitos a entidades que não são Deus. O processo de quebra de pactos não bíblicos é simples, mas poderoso. Confesse especificamente o pacto a Deus, renuncie a ele em nome de Jesus, peça perdão e afirme sua dedicação exclusiva a Cristo. Em alguns casos, especialmente quando objetos estão envolvidos, pode ser necessário destruir fisicamente esses itens, como vemos em Atos capítulo 19, versículo 19, onde os novos crentes queimaram seus livros de magia. Lembrem-se, não há pacto tão poderoso que o sangue de Jesus não possa quebrar. 4. Crie atmosferas que glorificam a Deus. Como discutimos anteriormente, atmosferas espirituais são reais e impactantes, continuou o pastor. Devemos ser intencionais sobre as atmosferas que criamos em nossos lares, locais de trabalho e até mesmo em nossos carros e dispositivos digitais. Praticamente, isso significa preencher seus espaços com louvor e adoração. Coloca música que glorifica a Deus em seus lares. Leiam as Escrituras em voz alta. Orem juntos como família. Façam de sua casa um santuário dedicado a Deus. Também significa ser seletivo sobre o que permite em seu espaço. Salmo 101, versículo 3 diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Em termos práticos modernos, seja crítico sobre o que assiste na TV ou na internet, que decorações coloca em casa, que conversas permite em seu lar. 5. Viva em comunidade cristã autêntica. Deus nunca pretendeu que enfrentássemos batalhas espirituais sozinhos, enfatizou o pastor Joaquim. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12 nos lembra que 2 são melhores que 1, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A comunidade cristã autêntica proporciona discernimento coletivo, responsabilidade mútua, encorajamento durante lutas espirituais e autoridade multiplicada em oração e intercessão. Os demônios prosperam no isolamento, eles querem nos separar do rebanho para nos atacar mais facilmente. Praticamente, isso significa compromisso com uma igreja local saudável, envolvimento em um pequeno grupo ou célula onde há verdadeira transparência e responsabilidade, e cultivar amizades cristãs onde a fé é discutida abertamente. 6.
Equipe-se com a armadura espiritual. Paulo não estava sendo poético quando descreveu a armadura de Deus em Efésios capítulo 6, disse o pastor. Ele estava fornecendo um modelo prático para a proteção espiritual diária. Cada manhã, vista-se conscientemente com o cinto da verdade, compromisso com a verdade em todas as áreas da vida, a couraça da justiça, vida de integridade moral, os pés calçados com o evangelho da paz, prontidão para compartilhar as boas novas, o escudo da fé, confiança ativa nas promessas de Deus, o capacete da salvação, certeza de sua identidade em Cristo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conhecimento e aplicação das Escrituras. Ponto. Esta não é uma fórmula mágica ou um ritual vazio, é uma disciplina espiritual diária que nos mantém alertas e preparados para a batalha espiritual. 7. Exercite sua autoridade em Cristo. Finalmente, concluiu o pastor Joaquim, compreenda e exercite a autoridade que Cristo lhe deu. Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Cristo nos deu autoridade sobre todas as forças demoníacas. Quando confrontado com opressão demoníaca, em sua própria vida, na vida de alguém próximo, ou mesmo em um ambiente, você tem o direito e a responsabilidade de exercer essa autoridade em nome de Jesus. Praticamente, isso significa orar com confiança, não com medo. Comandar, não implorar. Declarar a vitória de Cristo sobre toda atividade demoníaca. E fazer tudo isso não em sua própria força ou mérito, mas exclusivamente na autoridade delegada por Cristo. Quando o pastor Joaquim terminou sua exposição, o clima na pequena igreja havia mudado. O medo inicial havia sido substituído por uma confiança tranquila, não em fórmulas ou rituais, mas na realidade da vitória de Cristo e na eficácia de uma vida alinhada com suas verdades. Dona Clélia, que havia feito a pergunta inicial, tinha lágrimas nos olhos. Passei décadas com medo de espíritos e entidades, compartilhou ela. Mesmo depois de me converter, carregava esse medo. Hoje, pela primeira vez, sinto que não preciso mais temer. Cristo realmente venceu. O pastor Joaquim assentiu com um sorriso gentil. Exatamente, Dona Clélia. O aumento das manifestações demoníacas em nosso tempo não é um sinal da derrota de Deus, mas uma evidência de que o inimigo está desesperado, sabendo que pouco tempo lhe resta, como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Vivemos em tempos desafiadores, mas também gloriosos, tempos que exigem discernimento, sabedoria e coragem. Mas nunca esqueçam, a batalha já foi vencida na cruz. Estamos apenas aplicando e proclamando uma vitória que já foi assegurada. Conclusão: a vitória já foi conquistada. Enquanto o sol se punha sobre a metrópole agitada de São Paulo, Paulo Henrique caminhava lentamente pelo Parque Ibirapuera, absorvendo tudo o que havia aprendido nas últimas semanas sobre manifestações demoníacas e guerra espiritual. Como médico neurologista, ele sempre abordará o comportamento humano através das lentes da ciência, sinapses, neurotransmissores, estruturas cerebrais. Mas recentemente, uma série de casos inexplicáveis em sua prática clínica o levou a questionar se havia mais em jogo do que apenas bioquímica. Pacientes descrevendo experiências que desafiavam explicações médicas. Crianças falando em línguas que nunca estudaram. Adultos educados exibindo comportamentos que nenhum diagnóstico psiquiátrico poderia adequadamente explicar. E mais perturbador: a frequência desses casos estava aumentando exponencialmente. Foi essa sequência de eventos que o levou a um retiro espiritual no interior de Minas Gerais, onde pela primeira vez ouviu ensinamentos sobre a realidade da guerra espiritual e a natureza das manifestações demoníacas. Inicialmente cético, Paulo Henrique gradualmente reconheceu a sabedoria nas palavras do facilitador do retiro. A ciência explica muito, mas não explica tudo. Há realidades além do microscópio e do telescópio. Agora, caminhando sob as árvores de um parque urbano, Paulo Henrique contemplava as verdades que havia descoberto. Os demônios são seres reais, conscientes e estratégicos, não meras metáforas para o mal ou produtos de mentes primitivas tentando explicar doenças mentais. Pactos espirituais,
feitos consciente ou inconscientemente, podem abrir portas para a influência demoníaca em nossas vidas. As atmosferas espirituais que cultivamos em nossos lares, locais de trabalho e em nossa própria mente têm consequências tangíveis para nossa saúde espiritual. O discernimento espiritual não é superstição, mas um dom vital para navegar em um mundo onde forças invisíveis estão constantemente operando. Doutrinas falsas são frequentemente a porta de entrada para a opressão demoníaca mais severa, começando no intelecto antes de afetar outros aspectos de nossa existência. Mais importante, Cristo já conquistou a vitória decisiva sobre todas as forças demoníacas na cruz, e essa vitória está disponível para todos que nele confiam. Paulo Henrique parou diante do lago do parque, observando as últimas luzes do dia dançando sobre a água. Uma paz profunda o envolveu, não a negação ingênua da realidade do mal, mas a confiança tranquila de alguém que finalmente compreende tanto o perigo quanto a proteção. As manifestações demoníacas estão de fato aumentando em nossos dias. As evidências são abundantes, desde o crescimento documentado na demanda por exorcismos até a proliferação de sintomas inexplicáveis que desafiam categorização médica. Desde a fascinação cultural com o ocultismo até a normalização de práticas espirituais que abrem portas para influências demoníacas. Mas este aumento não é motivo para pânico entre os cristãos. É um chamado para vigilância, sabedoria e ação intencional. O crescimento de manifestações demoníacas deve nos impulsionar a aprofundar nossa intimidade com Cristo, reconhecendo que a melhor defesa contra as trevas é estar saturado com luz. Fortalecer nosso conhecimento bíblico, lembrando que a palavra de Deus é a espada do Espírito, nossa arma ofensiva na batalha espiritual. Cultivar discernimento espiritual, treinando nossos sentidos espirituais para distinguir entre verdade e falsidade, luz e trevas. Examinar nossas vidas em busca de pactos não bíblicos que possam ter aberto portas para a influência demoníaca, e quebrar esses pactos pela autoridade do nome de Jesus. Ser intencionais sobre as atmosferas espirituais que criamos e nas quais participamos, reconhecendo que cada filme assistido, cada música ouvida, cada local frequentado, cada relacionamento cultivado está criando uma atmosfera que atrai presenças espirituais, divinas ou demoníacas. Exercer a autoridade que Cristo nos deu sobre todas as forças demoníacas, não com arrogância ou temeridade, mas com humilde confiança na vitória já conquistada na cruz. 3 verdades fundamentais permanecem inabaláveis em tempos de crescente atividade demoníaca. A batalha é real. Como Paulo nos lembra em Efésios capítulo 6, versículo 12, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ignorar ou minimizar esta realidade nos deixa vulneráveis a ataques que não compreendemos. O inimigo é limitado. Por mais astutos, estratégicos e poderosos que os demônios possam ser, eles são criaturas, não criadores. Sua autoridade é derivada e restrita. Eles só podem operar dentro dos limites permitidos por Deus, e não possuem poder inerente sobre aqueles que estão em Cristo. A vitória já foi conquistada. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15 declara que Cristo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, removendo-a inteiramente, encravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A cruz não foi apenas o lugar onde nossa salvação pessoal foi assegurada, foi também o campo de batalha decisivo onde Cristo triunfou publicamente sobre todas as forças demoníacas. Paulo Henrique sorriu enquanto a noite caía sobre o parque. Como médico, ele continuaria buscando explicações científicas para o comportamento humano. Como cristão, ele agora reconhecia que a ciência, embora valiosa, oferece apenas uma visão parcial da realidade. Há um reino invisível tão real quanto o mundo que podemos tocar e ver, um reino onde demônios operam, mas onde Cristo reina supremo. O aumento de manifestações demoníacas não é o prenúncio da derrota de Deus, mas o estertor de um inimigo já derrotado que sabe que seu tempo é curto. E para aqueles que permanecem em Cristo, fundamentados na verdade, revestidos com a armadura espiritual e vivendo em intimidade com Deus, não há razão para medo,
apenas uma oportunidade para testemunhar o poder supremo de Cristo manifestado em um mundo que desesperadamente precisa conhecer sua vitória. Agradeço sinceramente por me acompanharem nesta exploração profunda do reino invisível. As manifestações demoníacas em nosso mundo são reais, mas o poder de Cristo é infinitamente maior. Como você tem experimentado a realidade da guerra espiritual em sua própria vida? Que estratégias tem encontrado mais eficazes para resistir às influências demoníacas? Compartilhe suas experiências e perspectivas nos comentários abaixo. Se este estudo tocou seu coração e ampliou sua compreensão da batalha espiritual que enfrentamos, considere inscrever-se no canal Histórias da Bíblia para mais conteúdos que iluminam as profundezas da Palavra de Deus e sua aplicação em nosso mundo complexo. Juntos, podemos crescer em discernimento e eficácia na batalha espiritual, celebrando sempre a vitória já conquistada por nosso Senhor Jesus Cristo.